Irmão, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um estudo bíblico. Nós vamos hoje estudar a lição de número 1, a lição primeira do quarto trimestre de 2022, lição em alusão à nossa EBD. Nós já estamos de posse do material, já fizemos raio-x, já fizemos abordagem sobre o que nos espera nessa série de estudo de 3 lições, 3 meses, estudando o livro do profeta Ezequiel. A proposta do tema geral é justamente essa: a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então nós vamos passar por todas as lições aí, 3 lições, estudando a fundo, com afinco, com dedicação mesmo, o livro do profeta Ezequiel. Então, se você já é novo aqui no nosso canal, está chegando agora, se inscreva, deixa seu like, deixa seus comentários. Isso é muito importante para fortalecer essa rede de edificação e crescimento da palavra de Deus. E para esta lição, como já falamos no raio-x, nós iremos ter como comentarista Ezequiel Soares, a quem tive a honra de estar com ele na EBD em síntese, na capital do Rio Grande do Norte, em Natal. Ele que fez assim uma explanação. Foram só 4 horas, irmão. 4 horas explanando todas as lições da revista. Foi algo assim enriquecedor. Um homem humilde, um homem de Deus, de conhecimento da palavra, um dos maiores expositores que nós temos na nossa Assembleia de Deus no Brasil. Então foi uma honra muito grande estar com ele ali e poder absorver aquilo que o comentarista da lição produziu, e poder estar ali com ele foi algo realmente extraordinário, foi uma bênção de Deus. Então o Ezequiel Soares, ele é o comentarista dessas lições, e na lição de número 1 nós vamos estudar sobre o seguinte tema: Ezequiel, o atalaia de Deus. E aí você pode estar se perguntando, por que estudar o livro do profeta Ezequiel? Eu quero trazer aqui um recorte do livro. Nós também temos um material de livro, do Ezequiel Soares. É o livro que baseia toda a lição, as lições bíblicas de adultos do quarto trimestre estão baseadas nesse livro, no livro do Ezequiel Soares. E nesse livro, na introdução, ele traz um trecho que eu considero muito pertinente para compartilhar com vocês. Nesse trecho ele fala sobre a importância do estudo do profeta Ezequiel nesses últimos dias. Ele coloca assim: qual o sentido do estudo desse profeta para nossos dias? Podemos apresentar pelo menos 4 razões. 1. Leva-nos a refletir a respeito da soberania de Deus sobre a história de Israel e das nações no geral. 2. Permite-nos fazer uma avaliação contínua sobre a presença de Deus em nossa vida pessoal. 3. Fornece-nos algumas informações sobre a vida futura. E 4. Aproxima-nos de um livro muito difícil, com poucos estudos específicos disponíveis sobre ele. É muito importante, meus irmãos, estudar o livro do profeta Ezequiel, não só por essas razões, essas 4 apresentadas por Ezequiel Soares, mas por N razões que nós iremos desvendar em cada lição que vamos passar. E ressalto, como tenho feito em todas as lições, eu espero que você esteja comigo em cada lição, em cada videoaula, acompanhando através do nosso canal no YouTube, mas nunca essa videoaula pode substituir a sua presença física, a EBD presencial. Você precisa participar da EBD na sua igreja local, não deixe de participar. Não só acompanhando as minhas videoaulas, mas de tantos outros expositores da palavra de Deus, até de modesta opinião minha, melhores do que eu, que tem por aí. E é claro, eu sou o menor de todos eles, mas quero trazer as minhas colaborações para o reino de Deus nessa área de ensino da Escola Bíblica Dominical. Seja quem você acompanhe nas redes sociais, nos canais de YouTube, mas não deixe de frequentar a sua Escola Bíblica Dominical presencial. Então vamos para a lição de número 1, Ezequiel, atalaia de Deus, texto áureo. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. A verdade prática
que é o pensamento do comentarista, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Então aqui a gente já vê um paralelo, meus irmãos, entre essa figura do atalaia. A gente vai trazer uma explicação o que significa esse atalaia, porque Deus chamou Ezequiel de atalaia e que relação essa expressão atalaia de Deus tem com nós cristãos dos dias atuais. Nós vamos ver isso na lição de hoje. Como eu costumo fazer, vou ler a leitura sugerida, a leitura bíblica em classe, está em Ezequiel, capítulo 3, do versículo 16 ao 21 e o versículo 27. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticar não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhe dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, nós te exaltamos, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade de lermos a tua palavra. Precisamos de ti, Espírito Santo, para compreender essa revelação, para compreender esse assunto. Fique conosco, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. E você aí do outro lado diz amém e amém, graças a Deus. Bem, meus irmãos, tópico número 1, vamos trazer aqui sobre o livro de Ezequiel. Neste tópico, o comentarista apresenta as partes que compõem o livro do profeta Ezequiel. Ele faz uma decomposição. Então, Ezequiel Soares fez uma decomposição do livro do profeta Ezequiel, dividindo em 3 partes. Na primeira parte, Ezequiel Soares mostra que essas profecias de Ezequiel, elas foram entregues antes da queda de Jerusalém, antes da destruição da cidade de Jerusalém, como do templo. Então, é uma profecia direcionada ao quê? Ao juízo, às ameaças, às advertências. São essas mensagens, é esse discurso que nós vamos encontrar nos primeiros capítulos de Ezequiel. Deus chamando a atenção do seu povo para o seu erro, para o seu pecado, para o pecado que eles adentraram da idolatria, da profanação do templo, da prostituição. Então Deus está usando o profeta e até mesmo já avisando ao profeta que haveria grande possibilidade de rejeição dessa mensagem, de ele ser rejeitado, pois são casa rebelde. E nós vamos ver nessa primeira parte também o chamado de Ezequiel. Ezequiel é chamado para ser atalaia, para ser profeta, para dizer assim diz o Senhor. Então essa é a primeira parte do livro do profeta Ezequiel. Já na segunda parte, os pronunciamentos de juízo, de ameaça, de advertência, já não são mais direcionados a Jerusalém, a Israel, a Judá, mas sim às nações vizinhas, a Tiro, a Sidom, a Edom, a Moabe, ao Egito, a Filistia. Então agora o alvo são as nações vizinhas, e isso revela a soberania de Deus. Deus não é apenas Senhor de Israel, de Judá, mas também de todo o universo. Deus está no controle de todo o mundo, tudo está no controle das mãos de Deus. E a terceira parte é a parte da esperança.
é a mensagem de esperança, de tempos novos, né, da restauração, com essa notícia da queda de Jerusalém. Então sobrevém agora os oráculos, mostrando um tempo de novidade de vida, de restauração plena, uma restauração que se daria tanto no aspecto político, como também no aspecto espiritual, como veremos posteriormente em uma lição já lá para o finalzinho, se não me engano, é a 9, ou é a lição de número 8, se não me engano. Então, nós vemos aquelas mensagens, aquelas visões de Ezequiel, por exemplo, o vale de ossos secos, né, a imersão no Espírito, aquela visão do bom pastor, os pastores infiéis. Então a gente vê uma mensagem de restauração. Deus vai restaurar os judeus, a terra dos seus antepassados. As profecias sobre a restauração. Então, Ezequiel Soares, nesse primeiro tópico, ele mostra o livro de Ezequiel sendo dividido em 3 partes. Primeira parte, capítulo de número 1 ao versículo de número 24. A segunda parte, que vai do capítulo de número 25 ao 32. E a terceira parte, que vai do 33 ao 48. E aí, no tópico de número 2, é aí que vem essa contextualização sobre o profeta. Quem era o profeta Ezequiel? Então ele vai falar sobre a identidade do profeta Ezequiel e bem como também a sua procedência. Pois bem, meus irmãos, sobre a identidade de Ezequiel, podemos começar pelo seu nome, que em hebraico significa Yeheskel, que significa fortalecido por Deus. E o que tem de interessante, de curioso, é que esse nome não aparece nos livros dos reis, nem nos livros das crônicas, tanto o primeiro livro como o segundo livro, de ambos, tanto os reis como os crônicas. E só aparece 2 vezes no livro do profeta Ezequiel. Na verdade, só 2 vezes na Bíblia é que nós vamos encontrar o nome Ezequiel. Então, pouco se sabe sobre Ezequiel, mas o que nós sabemos já é importante para entender a sua importância dentro do livro dos profetas maiores, ou dentro do contexto profético de Judá, de Israel, e a sua importância dentro da Bíblia Sagrada. Vale salientar que ele vem de uma família sacerdotal, de uma linhagem sacerdotal. A Bíblia vai dizer que ele é filho de Buzi, que era um sacerdote em Israel, e que ele, na verdade, profetiza. Ele começa a exercer o seu ministério profético quando tem 30 anos de idade e profetiza exilado. Ezequiel é o profeta que está no exílio, que está lá em Babilônia, exilado, em cativeiro, e lá passa a receber as mensagens proféticas, as mensagens de revelação de Deus. Naquele período em que o rei Nabucodonosor depôs Joaquim e coloca seu irmão Zedequias para tomar conta, para governar Jerusalém. E é importante também salientarmos que nessa mesma época em que Ezequiel está profetizando, ele tem pelo menos 2 contemporâneos. Ele tem o Daniel, que também está profetizando no exílio, que inclusive vale salientar que Ezequiel ele vai na primeira leva, no ano de 597 a.C., ele é levado nessa primeira leva para a Babilônia e ali passa a profetizar, receber as revelações do Senhor. E também nessa mesma época você tem o profeta Daniel, que também está na Babilônia, só que diferente de Ezequiel, Daniel está na corte real. Daniel é o profeta diplomático, está lá na corte, trabalhando diretamente para Nabucodonosor. E Jeremias está em Judá, está entre aqueles que ficaram nas ruínas, nas cinzas, em Judá, em Jerusalém, ficou lá profetizando para o povo de Jerusalém. Então essas são algumas características sobre tanto a identidade do profeta Ezequiel, como também a sua procedência, a sua origem, de onde ele veio. E é interessante nós também pontuarmos aqui que é esse Ezequiel que é chamado para ser atalaia de Deus. E aí nós já adentramos agora no tópico de número 3, iremos falar sobre esse atalaia de Deus. Ezequiel é chamado para ser um atalaia de Deus, mas o que isso significa?
nós vamos ver que no livro do profeta Ezequiel, nós vamos encontrar esse termo atalaia. Inclusive, no capítulo de número 3, no versículo de número 17, está escrito, Deus falando com Ezequiel: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. No capítulo de número 33, quando se fala do ofício do profeta, lá também nós vamos encontrar por diversas vezes esse termo atalaia. E não só no livro do profeta Ezequiel, em 2 Samuel 18 também fala sobre a função do atalaia, como também no segundo livro dos reis, capítulo 9. Então, no Antigo Testamento, quando se fala de atalaia, está se referindo aos profetas de Deus. Mas qual é o sentido de tudo isso? Qual é a ideia que se tem sobre o atalaia? Quando falamos de atalaia, estamos falando daquele vigia, do guarda da torre, aquele que fica lá em cima da torre vigiando, de sentinela, observando os perigos, as ameaças, e que anuncia o perigo próximo, o perigo iminente à cidade. Então o sentinela, ele fica naquela torre observando os perigos que podem surgir. E quando nós aplicamos de maneira metafórica esse conceito de atalaia para a figura do profeta, estamos falando justamente de alguém que recebe de Deus revelações, prenúncios, recebe a revelação para trazer o juízo ao povo de Deus, ou mesmo as bênçãos divinas também. Então, esse atalaia de Deus fala de sentinela, fala de vigia, fala de alguém que está posto para anunciar aquilo que vem de Deus, para profetizar aquilo que vem do coração de Deus, da vontade do Senhor. Então, a figura do profeta no Antigo Testamento também se dava com esse termo atalaia. Então, o profeta Ezequiel é chamado por Deus para ser atalaia. Atalaia inicialmente sobre a casa de Israel, para profetizar, para anunciar, para pronunciar o perigo iminente que estava vindo sobre Jerusalém. Entendem por que esse termo atalaia? Já que a figura do atalaia, daquele do sentinela que está na torre de vigia, que está num lugar alto, avistando as ameaças, o perigo que pode chegar, e o atalaia vendo o perigo chegando, ele tem que avisar ao povo. Então essa é a ideia que se aplica ao profeta Ezequiel. Ezequiel é colocado por Deus para anunciar o juízo que está sobrevindo que virá futuramente sobre Jerusalém. E a gente sabe que isso aconteceu e isso se cumpriu. Então Ezequiel é colocado sobre atalaia, colocado como atalaia sobre a casa de Israel, para profetizar contra um povo que, como Deus mesmo intitulou, são casa rebelde. E é interessante apontar que Deus disse algo muito importante. Capítulo de número 3, na leitura bíblica em classe, no versículo 27. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor. Por que assim diz o Senhor? Essa é a chancela de uma autoridade profética. Então todo profeta ele tinha que dizer, assim diz o Senhor, para dizer, não sou eu, a palavra não é minha, a inspiração não é minha, não é eu que estou dizendo, é o Senhor quem está me revelando e abrindo a minha boca para dizer essa palavra que vem dele. Então assim diz o Senhor, é a chancela de autoridade profética. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são. E tem outra passagem que o Senhor ainda vai dizer assim, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, esse é o chamado de Deus para Ezequiel, profetiza, porque por mais que eles rejeitem a mensagem, por mais que eles não aceitem a mensagem, mas eles saberão que teve um profeta, que eu levantei alguém para anunciar o juízo contra o meu povo. Então, o profeta de Deus, irmão, nem sempre vai ser ovacionado, aplaudido. Opa, chegou o profeta, porque a gente vê muitos profetas por aí, que são os profetas do malabarismo, da espetacularização, das cambalhotas, os profetas animadores de plateia, que querem angariar adeptos para receber os aplausos, para receber os holofotes, mas o verdadeiro profeta, por vezes, por falar a verdade de Deus, ele é rejeitado, ele é crucificado, ele é maltratado, ele é colocado no poço, ele é colocado como prisioneiro, meu irmão, ele é tido como chato. Entenda uma coisa, meu irmão, o profeta de Deus nem sempre vai ser aplaudido.
Às vezes, por falar a verdade de Deus, o profeta vai ser rejeitado, vai ser colocado em prisões, vai ser colocado no fundo do poço, vão querer matar a vida, tirar a vida dele, vão querer acabar com o seu ministério, vão querer calar sua boca, é o chato, é aquele que só fala aquilo que a gente não quer ouvir. Você entende isso? Por vezes nós vamos olhar para a Bíblia e ver que o profeta de Deus, ele é rejeitado. Então entenda uma coisa, nem sempre o que você profetiza, nem sempre o que você traz da palavra de Deus vai atrair os olhares simpáticos para você. Mas por vezes você é rejeitado, você é colocado de escanteio, você é cortado de algum lugar porque justamente falou a verdade de Deus. E era isso que o Senhor estava dizendo para Ezequiel. Eles podem te rejeitar porque são casa rebelde, mas eles saberão que eu avisei, que eu adverti e que eu levantei um profeta, eu levantei um porta-voz para anunciar aquilo que eu queria falar com o meu povo. Então é muito importante esse ministério profético, esse ministério de Ezequiel, que Deus o levantou para profetizar sobre a nação de Israel, mas também sobre as nações vizinhas, como veremos mais à frente em outras lições. Por fim, tópico de número 4, ele vai falar sobre a responsabilidade. Neste último tópico, sobre a responsabilidade, ele faz uma aplicação dessa ideia do atalaia de Deus, do ministério profético de Ezequiel com os cristãos, com o crente dos dias atuais. Que relação existe entre esse atalaia de Deus com o cristão dos dias atuais? Quais são as nossas responsabilidades como cristãos desses últimos dias? Ezequiel Soares coloca aqui pelo menos 2 responsabilidades principais. 1, anunciar o evangelho ao pecador. E 2, se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Olha que importante nós destacarmos isso que Ezequiel Soares colocou aqui na revista e que também está no seu livro. 2 grandes responsabilidades que o cristão não pode perder de vista nessa caminhada de peregrinação ao céu. 1, que ele foi chamado para anunciar o evangelho. E 2, que ele deve permanecer firme em Cristo, andar em Cristo até o final dessa trajetória, entendendo algo, aquilo que Paulo falou aos Coríntios no capítulo 9, dizendo: e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então anunciar o evangelho não é só para quem tem chamada para pregar a palavra. Eu não fui chamado para pregar a palavra, então eu não vou anunciar o evangelho. Eu fui chamado para cantar, eu fui chamado para louvar, eu fui chamado para abrir a igreja, eu fui chamado para varrer, cuidar, zelar a igreja, eu fui chamado para ser o tesoureiro. Meu irmão, anunciar o evangelho não tem a ver com isso. Anunciar o evangelho é a responsabilidade de todo salvo em Cristo. Todo cristão recebe essa responsabilidade de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E assim como Paulo, nós devemos ter esse mesmo sentimento. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Por quê? Porque eu fui chamado para anunciar o evangelho. E aí a gente traz justamente isso que Deus falou com o profeta Ezequiel. Olha, você vai anunciar. E se eles aceitarem e abandonarem o pecado, eles viverão. Mas se você falar e eles não ouvirem, eles morrerão. Agora, se você não advertir, se você não falar, Ezequiel, então eu vou cobrar de você o sangue deles. Então veja que responsabilidade. E isso deve ser reproduzido em nossa vida. Nós devemos anunciar a palavra de Deus, anunciar o evangelho aos ímpios, aos que necessitam, pois essa responsabilidade é nossa enquanto igreja. Temos que anunciar o evangelho de salvação ao pecador. E se ele aceita, pois bem, ele viverá por isso. Salvamos aquela alma, ganhamos essa alma para Jesus, o Senhor nos usou, nos agraciou para isso. Mas se eu não anuncio, ele morre, o sangue dele vem sobre a minha vida. Porque a mim é dada essa responsabilidade enquanto verdadeiro cristão. Então, quer ouçam ou deixem de ouvir, nós temos que anunciar o evangelho, pregar o evangelho de Deus. É interessante que essa expressão em Ezequiel, quem ouvir ouça, ou quem deixar de ouvir, ela se assemelha a outras expressões que aparecem, por exemplo, ao próprio Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 15, o Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No livro do Apocalipse, quando o Senhor escreve aquelas cartas às igrejas do Apocalipse,
Em todas elas, o Senhor diz lá: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quer ouçam ou deixe de ouvir a voz do Espírito Santo, a revelação da palavra de Deus, que se dá através da sua palavra, ressalte-se isso, para nós cristãos, nós não recebemos essas mesmas revelações que o profeta recebeu por inspiração de Deus, mas nós recebemos hoje a incumbência de anunciar aquilo que já foi revelado na palavra. É isso que nós temos de diferente entre o ministério profético de Atalaia, como de Ezequiel, para nós cristãos. Nós vamos anunciar aquilo que já foi profetizado, aquilo que já está revelado na palavra de Deus. Quer ouçam ou não, iremos anunciar, mas eles saberão que alguém pregou, que alguém anunciou, que alguém falou de salvação e estarão escusos e não terão como se justificar naquele grande dia do tribunal, do grande trono branco. Ninguém vai poder dizer que não ouviu a palavra, que ninguém lhe advertiu sobre a salvação em Cristo Jesus. O grande dia do trono branco será exposto. Aquele evangelista, aquele missionário, aquele irmão, aquela irmã que anunciou a palavra e aquele ímpio não recebeu. E aquele que se afastou não quis voltar para a presença de Deus. Então é importante nós anunciarmos e deixar que o Espírito Santo de Deus convença o pecador. Então, meus irmãos, esta foi a nossa primeira lição. O Atalaia, Ezequiel como Atalaia de Deus. Eu espero ter contribuído para com a sua vida espiritual, meu irmão, a sua vida ministerial, você que é professor de escola bíblica dominical. Peço que vocês continuem orando por nós e eu já te aguardo aqui para a próxima lição de número 2. Mas já quero te pedir aqui, se essa lição serviu de bênção para você, deixa seu like. Se você identificou lacunas nessa nossa videoaula, pode deixar nos seus comentários. Estamos aqui para interagir e amadurecer no conhecimento da palavra de Deus. Deixa aí os seus pedidos de orações, nós vamos orar por eles também. Deixa a sua interação, é importante que você comente. E se esta videoaula serviu de bênção para você, compartilha nos grupos daqueles irmãos que gostam de estudar a palavra de Deus. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.